Boa noite, amada igreja, graça e paz. Se coloque de pé por um instante. Agora ergue os bracinhos aí, dá um bocejo. Só tens essa chance de fazer isso, tá? Porque eu falo muito devagar, muito tranquilo, por nada você vai dormir nessa noite. Não é isso que eu quero. Pode sentar. Fique à vontade. Você que nos visita nessa noite, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, nós somos a família Dádiva. É um prazer receber você aqui. Aqui há um lugar na mesa para você. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre a nossa missão como igreja. Gostaria que já o Fabrício colocasse na tela, para a gente explanar um pouco da nossa missão também. Foi falado a princípio da mesa, depois a pastora veio complementando, e hoje eu quero explanar um pouquinho sobre a nossa missão como igreja cristã Dádiva. Sabe, meu irmão, a nossa maior missão como igreja é formar discípulos de Cristo, que expressem a identidade de filho de Deus, amando e servindo ao próximo. Eu quero essa noite falar sobre discipulado. Você sabe o que é ser discipulado ou discipular? Sabe, nossa vida a gente ou discipula ou está sendo discipulado por alguém. Em todo tempo, não importa. Muitas vezes na escola, muitas vezes no trabalho, nas nossas empresas, a gente está discipulando as pessoas. E nessa noite eu quero falar para você que discipular é diferente de ser interesseiro. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja por um interesse, tendo um interesse de mudar de vida, de ser melhor, de ser mais sucedido. Mas quando é falado em ser discípulo, daí o negócio é um pouco mais embaixo. Hoje eu espero descolar todas as folhas da sua Bíblia, porque eu fiz muita anotação aqui e que Deus me dê a graça de poder conduzir com sabedoria. Amém. Então, meu irmão, para começar, eu gostaria que você abrisse em Mateus, no capítulo 28, verso 19. Essa é a primeira característica de alguém que é discípulo. Essa primeira característica, para se ser um discípulo de Cristo, precisa nascer de novo. Amém? Então vamos ler ali o que diz o texto. Portanto, ide, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, esse já é um primeiro princípio para se tornar um discípulo de Cristo. A gente precisa crer em Cristo, se batizar, descer as águas, para a gente reconhecer que Cristo é o nosso discipulador. Não tem como você querer ser discípulo de Cristo se você não acredita nele, se você não pratica tudo o que ele diz. Você pode ser só um seguidor. Igual a pastora pregou há um tempo atrás aqui, sobre o povo que era seguidor, que ia atrás só do pão, que só queria os benefícios do evangelho. Esses são os interesseiros, eles não são discípulos. Na sequência eu gostaria de ler com você em Gálatas, no capítulo 3, no verso 26 ao 27. No verso vai dizer o seguinte: portanto, todos vós são filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo fostes revestidos. E ali em Romanos, não precisa abrir, esse eu vou facilitar um pouquinho para você, eu vou ler direto aqui. Em Romanos 10, 9 vai dizer o seguinte: que se você com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor, o único Senhor e Salvador, e com teu coração creres, serás salvo.
Então, esse é o primeiro tópico para se tornar um discípulo de Cristo. A gente tem que crer e confessar. E posteriormente descer as águas. Muitas vezes a gente não dá crédito ao se batizar. Mas a palavra diz que para se ser um discípulo, a gente tem que pregar, ensinar e batizar. Esse é quem está discipulando, né? E para se tornar um discípulo de Cristo, a gente tem que passar pelo mesmo processo de ensinar e batizar, porque afinal de contas é o reino ao qual a gente está querendo imprimir. Nós estamos querendo que as pessoas aqui nessa igreja se tornem discípulos de Cristo, não discípulos de Sabrina e nem de Carlinhos. Esse é o intuito, que nós saímos de cena e Cristo venha ser representado através de nós. A segunda característica de discípulo é renunciar tudo quanto temos. Essa parte eu acho que é um pouquinho mais pegada, né? Então vamos lá. Em Lucas, no capítulo 14, no verso 33. Vamos ver do que o texto vai falar. Lucas 14, verso 33. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Aí é um ponto que pega, né, meu irmão? Porque muitas vezes a gente não consegue renunciar ao nosso tempo. Muitas vezes a gente não consegue renunciar ao nosso trabalho. Não consegue renunciar o nosso dinheiro. E é porque a gente não se tornou discípulo de Cristo ainda e não entendeu que quando a gente se torna um discípulo de Cristo, tudo que a gente tem pertence a Ele. E tudo que Ele tem, agora nós somos mordomos. E tudo aquilo a qual Ele nos deu, a gente vai administrar. Parece loucura isso, né? É teu, tu devolve para Cristo, mas continua sendo teu. E você continua administrando. Sabe por que isso acontece? Porque Ele quer que o nosso coração seja dele. Acho que eu estou tremendo um pouco, o microfone está falhando aqui. Se a gente não entrega tudo para Ele, o nosso coração não vai ser dele. A nossa fé não vai ser totalmente dele e a gente não vai estar firmado totalmente no que a palavra dele diz. E isso é algo a qual pega um pouquinho. E a gente tem que entender que a renúncia, ela é por um bem maior. Apesar de tudo, a gente quer ser discípulo de Cristo ou alguém que só busca os benefícios do Evangelho. Uma vida toda sendo alguém que vem para cá buscando um benefício, buscando um privilégio, buscando só a benção. Mas ser discípulo de Cristo vai muito mais além, muito mais profundo do que isso. Vai muito mais profundo do que simplesmente a gente ser abençoado. O ser discípulo de Cristo, a gente vai precisar muitas vezes renunciar um pouquinho do tempo até dos nossos filhos. E isso não é ruim. Porque certamente a gente não consegue entender que quando eles crescem, eles renunciam os pais facinho. Facinho. Quando tem algo que tem desejo no coração deles, eles vão renunciar aos pais facinho. Você se lembra, você já foi jovem também. Eu fazia isso também. Sabe? E a gente não consegue entender que a renúncia não é tu viver só para aquilo agora. Porque afinal de contas, os primeiros discípulos são os nossos filhos. E o discípulo, ele espelha tudo aquilo que o pai fazer.
né? Se nós somos discípulos de Cristo, a gente vai espelhar o que Cristo fez. E se os nossos filhos vendo a gente sendo cristão, eles vão espelhar a mesma coisa. Agora a pergunta é, o que a gente tem espelhado na vida deles? Não precisa responder, só medita aí junto comigo, que eu tenho meditado muito sobre isso. A terceira característica de um discípulo de Cristo. Ele imita a Cristo. Até falei um pouco agora aqui, né? Está lá em Mateus, no capítulo 10, verso 25. Mateus 10, 25 vai dizer o seguinte: basta o seu... Misericórdia? Tá bom então, vou esperar. Só vou esperar porque eu marquei tudo com post-it, daí para mim tá fácil. Chegaram lá? Mateus 10, 25 vai dizer o seguinte: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como o Senhor. Só até aí. Para ser discípulo de Cristo, a gente precisa imitar o que ele faz. A gente precisa andar nas passadas a qual ele deixou marcado nessa terra. Porque ele veio como ser humano para mostrar que tem como ser humano imitar alguém que não teve pecado, que não teve condenação alguma. E esse foi Jesus. Por isso que nós precisamos imitar o Mestre. Nós precisamos desejar isso no nosso coração, de buscar ser parecido com ele todos os dias. Sabe, talvez você se inspire em alguém. Essa pessoa, ela tem que ser o mais próximo de Cristo possível. Porque se você se inspira em alguém, você vai começar a agir igual essa pessoa age. Você vai começar a falar igual ela fala, se vestir igual ela se veste. Você vai ter as mesmas atitudes. Se talvez você veio do Nordeste aqui para o Sul, ao decorrer dos anos você vai perceber que você mudou até o jeito de falar. Muda até a forma de se vestir. Porque lá é muito mais calor. Aqui já tem aquele dia que é calor, aquele dia que é frio. É bem diferente. E você, quando está inserido num ambiente, você está sendo discipulado. Então, por isso que nós temos que buscar na palavra de Deus, saber o que Jesus fazia, para que a gente possa imitar e chegar à estatura de Cristo. A quarta característica de um discípulo de Cristo, a gente tem que amar mais Cristo do que tudo. E isso vai estar ali em Lucas 14, 16. Agora eu vou esperar um pouquinho. Amém ou misericórdia? Lucas 14, 26 vai dizer o seguinte: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Só até aí. Isso é forte, né? Mas entende uma coisa, meu irmão. Se a gente não conseguir entender isso, nós já vamos quebrar o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E se nós não conseguirmos entender esse amor de amar a Deus sobre todas as coisas, sobre nossos parentes, nossos entes queridos, nós vamos estar colocando essas pessoas no lugar de Deus. E essas pessoas vão ser Deus na nossa vida. E talvez você vai se frustrar, porque ninguém pode suprir a sua expectativa, a não ser Deus.
Em um momento, talvez essa pessoa vai errar com você, assim como você vai errar com ela. Então, por isso que nós temos que entender que Deus, ele não pode ser roubado, o lugar dele na nossa vida. O nosso relacionamento de intimidade com Deus tem que ser o primeiro, acima do relacionamento com os demais. Deus, ele tem que vir em primeiro lugar. Ele tem que vir no nosso devocional. E isso é algo que todos nós precisamos entender. Para que não se torne uma religiosidade, mas sim um estilo de vida. A gente precisa ter esse relacionamento com Deus para que a gente possa entender a forma correta a qual a gente vai amar as pessoas. A quinta característica do discípulo: amar os outros como Jesus amou. Parece ser contraditório ao que eu acabei de ler, mas vamos lá. Está em João 13, no 35. Estão gostando de abrir a Bíblia? Ela está muito colada ou não? Não, né? É uma igreja que tem prazer em ler a palavra, né? João 13, 35 vai dizer: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Isso é o que a gente tem mais ministrado aqui nessa congregação de fé. Que nós, como irmãos, nós venhamos estimular as comunhões em viver esse amor, em viver esse laço a qual só na comunhão a gente pode viver. No relacionamento, a gente vai conseguir viver esse amor com mais facilidade. Não tem como a gente demonstrar amor não querendo participar de nada. Não tem como você ser amado se ninguém puder chegar perto de você e te conhecer. Por isso que nessa igreja nós temos as células, tanto de homens, quanto de mulheres, quanto de jovens, e outras que futuramente virão. Assim como um tempo atrás tínhamos de casais também. Então, meu irmão, o estímulo que eu quero passar para você nessa noite é que talvez você é um jovem casal, mas você ainda continua sendo jovem. Então venha participar das células de jovens. Faça amizade. Não tem como você fazer amizade esperando que alguém te chame. Pensa aqui comigo. Se a Sabrina é reservada e eu sou reservado, como que eu ia conhecer ela? Como que nós íamos nos conhecer? Se o Kevin não procura a ter amizade e eu também não procuro, como que a gente vai se tornar amigo? Alguém tem que dar o primeiro passo, meu irmão. E esse é o verdadeiro amor, sabe? Jesus, quando ele veio, ele amou todos. E ele sabia que ele ia ser traído, que o mundo ainda ia negar ele, que muitos iam perseguir, que muitos iam escandalizar a obra da cruz, e mesmo assim ele morreu por todos. E é esse amor que ele espera de nós. E eu falo isso porque muitas vezes nas nossas comunhões, ou no nosso próprio relacionamento de marido e mulher, muitas vezes tem um atrito tão pequenininho, que a gente nem perdoa, que a gente nem ama. E a gente não consegue entender esse amor de Jesus. Ele morreu por todos, mesmo sabendo que ia ser traído, ia ser negado. Consegue entender essa profundidade? E para sermos discípulos de Cristo, a gente precisa caminhar em todos esses preceitos. Porque não é coisa da minha cabeça o que eu estou falando aqui. Está tudo na palavra, você está lendo comigo. E eu estou fazendo questão que você abra para você ver com seus próprios olhos. Porque muitas vezes a gente anda igual os discípulos. Quem está acompanhando as leituras, o nosso estudo, talvez já tenha percebido
que Jesus fazia o milagre da multiplicação dos pães num instante. Na sequência, eles entravam num barco e Jesus dizia assim: tem fermento dos fariseus, tem fermento dos judeus. Eles diziam: será que ele está falando porque a gente só trouxe um pão? Cara, como assim? Não entendeu a multiplicação para 5.000 homens? Tu está preocupado com um pão agora para dividir em 12? É muita loucura o evangelho. E a gente tenta compreender com os nossos olhos naturais. E você não vai conseguir compreender. O evangelho é loucura para aqueles que creem. Então, meu irmão, a forma de demonstrar amor, ela não está pautada no seu relacionamento de marido e mulher, pai e filho, amigo. Ele não está pautado nesse relacionamento. Ele está pautado no que Jesus fez por nós. Esse é o verdadeiro amor. A sexta característica de discípulo, um discípulo de Cristo, ele dá muito fruto. E está lá em João 15, no verso 8. João 15, 8. Chegou? Amém, então. João 15, 8 vai dizer o seguinte: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Sabe, meu irmão, isso é muito importante a gente entender, porque muitas vezes a gente confunde algumas pregações, a qual a gente acha que o viver por frutos vai nos salvar, o fazer obra social vai nos salvar. E não é somente isso que nos leva à salvação, porque você viu lá no começo, quando eu comecei a falar, que nós somos salvos por crer no coração e confessar com a boca. E viver, publicamente essa confissão através do batismo. O dar frutos é saber que a gente está em Cristo Jesus. E que agora, através dele, nós podemos frutificar, servindo em algum ministério, servindo a comunidade, não somente na igreja, mas tem tantas coisas, tantos caminhos a qual a gente pode servir e dar frutos, e frutos bons. Sabe, meu irmão, uma coisa que Jesus não gosta é de árvores que aparentemente têm frutos, mas não dão fruto. Quando Jesus viu aquela figueira frondosa no caminho, ele viu ela toda bela, bonita, chegou perto, não tinha nenhum fruto. Ele amaldiçoou aquela figueira, porque ela mostrava ter alguma coisa que ela não tinha. Sabe, meu irmão, a gente não tem que se preocupar em mostrar os nossos frutos. Os nossos frutos, eles são naturais. E o mais interessante do fruto é que nenhuma árvore dá o fruto para ela mesma. Se o fruto não serve para alimentar ninguém, de nada serve o fruto. O fruto, ele não serve, Alisson, para nós mesmos comermos. O meu fruto não serve para mim comer. O meu fruto serve para você, o Heitor, para todas as outras pessoas, menos a minha pessoa. O seu fruto não serve para você. Você tem que frutificar para que outras pessoas se alimentem. Então entenda, meu irmão. Não se preocupe em mostrar os frutos. Se preocupe em ser discípulo, primeiramente. Em fazer o que Jesus nos orienta a fazer. Em copiar tudo aquilo a qual ele fez aqui na terra. E é possível. Não é impossível isso. E está disponível para todos. Amém? A sétima característica e última, porque tem muito mais, mas hoje vamos tratar de 7. O discípulo, ele permanece na palavra de Cristo. E está ali em João, no verso 8,
no capítulo 8, verso 31. Todo mundo lá? Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Só até aí. Não tem como a gente ser discípulo de Cristo por um tempo. Ou a gente permanece na palavra dele por uma vida toda, ou a gente não é discípulo dele. Sabe o que confunde muitas vezes a mente das pessoas? É buscar em muitos lugares, e hoje está muito fácil isso, porque a internet ela está aí e está acessível, tu pode assistir a pregação que você quiser. E a gente pode assistir a pregação a qual massageia o nosso ego e vai nos fazer sentir bem. E o discípulo de Cristo, ele não busca só ser massageado e buscar só os próprios interesses. Porque o discípulo de Cristo, ele entende que o morrer é lucro e o viver é com Cristo. Sabe, meu irmão, não busque nas pregações algo ao qual você já tem acesso, que é a palavra de Deus. A revelação dá para todos aqueles que querem buscar. Você pode ter muito mais revelação do que eu. Basta você querer. Sabe uma coisa que eu falo com as pessoas a qual às vezes idolatram outras? De ver um jogador famoso ou um cantor famoso e diz, o cara lá é top. O que te diferencia dessa pessoa? A única coisa que diferencia é porque ela buscou aquilo ali. Ela se dedicou àquilo ali. Se você se dedicar a algo, você vai ser tão bom quanto ou melhor. Então não coloque ninguém numa posição de Deus ou de astro. Não coloque pessoas neste lugar porque não é o lugar delas. A gente tem que ter reconhecimento e respeito por cada uma delas. Mas a nossa fé e os nossos olhos têm que estar em Cristo Jesus, que foi o único que conseguiu vir no mundo, obedecer toda a lei do Antigo Testamento, morrer naquela cruz sem ter pecado algum, se separar do Pai, para que hoje eu e você tivéssemos esse acesso e essa disponibilidade de ser discípulo dele. Sabe, meu irmão, isso é profundo. E a gente não busca entender isso, essa profundeza. Nós buscamos muitas vezes fazer coisas práticas, campanhas, algo a qual é palpável, para viver algo que é espiritual. Não tem como viver algo espiritual querendo fazer práticas palpáveis. A nossa vida espiritual ela é regada por oração e leitura da palavra. E se você tiver um comprometimento com isso, certamente você será um discípulo de Cristo. E por último, eu gostaria, não precisa nem abrir, eu gostaria de ler o que está escrito em Marcos, no capítulo 8, 35, que era o devocional de hoje, o último verso, que vai dizer o seguinte: Quem quis, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Não precisa mais falar nada, né? Para a gente ser discípulo de Cristo, não adianta a gente querer buscar ganhar a nossa vida. A gente tem que matar e morrer para ela mesma. Não tem como ser um discípulo de Cristo em tempo, vamos dizer assim, em tempos fracionados. Não tem como eu ser um discípulo de Cristo só aqui na igreja e lá na minha empresa não ser. Não tem como eu ser um discípulo de Cristo no ministério ao qual eu sirvo e com a minha esposa e meus filhos não ser. A gente é discípulo de Cristo em tempo integral, em todos os momentos da nossa vida. E se a gente está buscando ganhar a nossa vida, lamento te informar, mas a gente
não vai acessar ao reino dos céus. Só vai acessar aqueles a qual renunciam à sua própria vida para viver algo maior, algo para Cristo. E isso não é peso, meu irmão. Isso é uma alegria. Porque você sabe quantos dias você tem aqui nessa terra? Você sabe quanto tempo você vai durar? Ninguém tem o poder de saber. E o que vale mais? Viver os prazeres transitórios da terra ou viver algo relevante para o reino dos céus, a qual você vai ter uma eternidade para estar do lado do Pai. O louvor pode subir. Meu irmão, não sei você, eu não quero ser alguém que só busca os benefícios de Cristo. Eu decidi ser discípulo dele. Eu tenho renunciado muitas coisas. Nós temos até falado, eu e a minha esposa, com algumas pessoas, sobre o tanto de coisas que a gente tem para usufruir. E o tanto que a gente renuncia para estar aqui num domingo. Sabe? Por um bom tempo eu buscava ter as coisas. Mas não adianta. A alegria não está em usufruir das coisas. Muitas vezes a gente trabalha tanto para fazer uma viagem. O processo é tão longo para te conseguir o dinheiro. E depois é tão rápido para passar o tempo ali. Que a gente não tem a condição de usufruir 1 mês, 2 meses, tranquilamente, sem precisar trabalhar. Alguns têm, outros não. E muitas vezes isso traz uma insatisfação no nosso coração, sabe? E por isso eu digo, meu irmão, não adianta a gente buscar os prazeres dessa terra. Não adianta você só querer os benefícios do Evangelho. Tudo tem um preço. Certamente para você ter uma empresa de sucesso, você vai precisar pagar um preço. Certamente para você passar de ano na escola, você tem que pagar um preço. Para fazer uma faculdade, você tem que pagar um preço. E qual o preço que você está disposto e disponível a pagar para o Senhor? Eu gostaria que você se colocasse de pé para você nem entrar em transe e dormir. Nós já estamos finalizando. Você pode baixar sua cabeça nesse instante, começar a meditar e orar. E seja real com você mesmo. E veja qual a posição que você está nessa noite. Se é de alguém que só busca os benefícios do Evangelho, ou se é alguém que quer ser um discípulo de Cristo. Se é alguém que só busca as bênçãos, o reconhecimento de pessoas, ou se é alguém que está disposto a morrer para si mesmo, para que outras pessoas possam comer do fruto que está na sua vida. Meu irmão, nós somos chamados para dar frutos nessa terra. Nós não fomos chamados para ser uma figueira cheia de folha bonitinha, qual aparece no Instagram, aparece no Facebook, nas redes sociais. Nós somos chamados para orar por pessoas e levar cura para a vida delas. Para tirar pessoas do cativeiro, tirar pessoas das drogas, dos vícios. Esse poder já está em você. Se veja como um filho de Deus, porque verdadeiramente discípulo é aqueles que se tornam filhos de Deus. Não tem como sermos discípulos se a gente não quer se tornar filho, meu irmão. Então, se você talvez não fez essa oração, não reconheceu Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, e você quer se tornar um filho, eu te convido a vir aqui na frente nessa noite. Sabe, meu irmão, essa é uma das melhores decisões a qual a gente pode fazer na nossa vida. Decisões a gente faz em todo instante, mas decisões a qual marcam a nossa vida e mudam a nossa história são poucas.
E uma é essa, é reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida.